Olá, minha gente, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Sou Didi Galvão e essa é mais uma live do blog do Didi Galvão. Hoje nós vamos conversar com a pré-candidata a prefeita do município de Santa Maria da Boa Vista, professora Yolanda. Ela é do PSOL. E nós vamos bater um papo para conhecermos melhor quem é a Yolanda, quem é a professora Yolanda, quais suas propostas, o que ela pensa para o município de Santa Maria da Boa Vista e o que ela tem para oferecer àquela gente sendo eleita prefeita do município de Santa Maria da Boa Vista. Portanto, daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com a professora Yolanda, ela que é filiada ao PSOL e é pré-candidata a prefeita do município de Santa Maria da Boa Vista, tá bom? Só aguardando aí o posicionamento da professora para a gente então iniciarmos a nossa live. Eu entrei também um pouquinho antes, porque eu quero aproveitar e para aqueles que já estão com a gente, primeiro avisar que amanhã, 11 de setembro, é aniversário de Cabrobó, certo? O município de Cabrobó completa 92 anos de reemancipação política administrativa. É lógico que por conta da pandemia provocada pelo coronavírus, não haverá aqueles tradicionais desfiles de 11 de setembro, uma das mais encantadoras manifestações popular de todo o Vale do São Francisco é da cidade de Cabrobó, certo? Disso você não tenha dúvida. Vai ter uma programação apenas obedecendo os protocolos e as recomendações das autoridades, tá bom? Nós já estamos aguardando o posicionamento da professora Yolanda, ela já está ok, então só mais alguns instantes nós vamos iniciar a nossa live. Ao vivo é assim, tudo é feito certo para que possamos então oferecer aos nossos internautas, se não o melhor, mas pelo menos o que nós podemos oferecer de melhor. Por isso que nessas lives nós estamos sempre nos aperfeiçoando, buscando a perfeição, se não a perfeição, mas se aproximando da perfeição. E quando é ao vivo, evidentemente, tudo é tudo é um pouco complicado, certo? A professora Yolanda estava agora há pouco com a gente, teve um pequeno problema lá, certo? Mas tão logo esteja tudo ok, nós vamos mais uma vez ver se conseguimos então acionar a professora Yolanda e iniciarmos o nosso bate-papo. Creio que ela está no projeto Fulgêncio, lá no município de Santa Maria da Boa Vista. Creio que sim. E você há de compreender que se a nossa internet no centro da cidade já não é tão boa, imagine na zona rural. Infelizmente, gente, eu ainda pelejo e não compreendo como é que as nossas autoridades, quando estão nos seus eloquentes discursos políticos,
sempre se dirige a nação como se o Brasil fosse um país de primeiro mundo. Está longe ainda de alcançar esse posicionamento, certo? Professora Yolanda já está ok? Professora, quando estiver tudo ok, pode dar o nosso boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Didi Galvão. Prazer novamente estar aqui na sua live, né? Na nossa live. Eu quero ficar à vontade, em nome de meu pai Emiliano, minha mãe Adaltiva, dar uma boa noite a todas as pessoas do campo, em especial ao nosso povo do Projeto Fulgêncio, povoado de Caraíbas, povoado dos reassentamentos, as fazendas, Fazenda Milano, Urimamã, que é nossos vizinhos, nossas fazendas de área de sequeiro, a nossa sede, a nossa cidade, que é a nossa parceira, né? Enfim, a todos os cantos do nosso município que merece toda a atenção da professora. Verdade, professora. Primeiro eu quero agradecer a sua atenção. Eu sei que é uma correria muito grande. O município de Santa Maria da Boa Vista é um dos maiores do interior do estado de Pernambuco. E o maior, se não me falha a memória, ou o segundo, se não me falha a memória, é o terceiro maior do sertão do estado. Então, as suas caminhadas, principalmente nesse período de pré-campanha, não deve ser fácil. Mesmo assim, eu quero agradecer essa sua atenção para aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Mas quem é a professora Yolanda? Conte um pouco aí da sua história para nossos internautas. Bem, Didi, como diz o meu povo do Projeto Fulgêncio, eu não preciso discursar. Eu vou usar assim, um termo bem popular, como eles gostam. A professora Yolanda é uma professora que sabe trabalhar a educação com seriedade, sabe trabalhar a agricultura ouvindo os agricultores, porque eu sou agricultora, eu sei trabalhar na roça, nasci na roça, trabalhei com meus pais e ganhei essa experiência. E nesse contexto, né, da área agrícola, não tem como eu não dizer que eu sou uma pessoa de origem agrícola, que com muita dificuldade tive as minhas formações na educação, que tive um privilégio de me formar com muita dificuldade, porém não tive muita valorização no quadro como educadora, porque eu me aposento ano que vem. E eu não tenho assim uma lembrança de valorização, de incentivo, de premiação. E fico muito triste que até os precatórios da gente, infelizmente, foi negado. A senhora, no caso, faz parte do quadro de servidores da educação do município de Santa Maria da Boa Vista. Municipal. Sou efetiva, tenho 27 anos, né, de trabalho, trabalho na educação infantil e trabalho também no Fundamental 2. Sou pós-graduada em Geografia, parei minha carreira estudantil porque eu tive que exercer o papel de mãe e eu ainda volto a estudar ainda. Sempre na luta, né, professora? Sempre na luta. Professora, agora antes de a gente iniciarmos o bate-papo, saber por que a professora é pré-candidata a prefeito de Santa Maria da Boa Vista, vamos antes a um tema, porque recentemente, aqui mesmo na live do blog de Galvão, nós apresentamos para o público de Santa Maria da Boa Vista, sobretudo para os eleitores, a professora Yolanda como pré-candidata a vice na chapa do PDT. Agora a professora se apresenta como pré-candidata a prefeito. O que foi que aconteceu? Isso é próprio da democracia. E é próprio do jeito de eu andar com o meu povo. Eu disse na outra live que eu não esperava exercer nenhum cargo político nessa eleição e expliquei de uma maneira bem detalhada. Mas as coisas do Senhor vêm à tona. As coisas de quem trabalha vêm à tona. Então, quando eu fui fazer minhas avaliações, as pessoas já colocavam. Se você tem coragem, determinação e se pegou que é hora da gente ter uma candidatura própria, por que você está vice? Mas aí, Didi, com todo o processo de democratização, eu queria ver o final da pré-candidatura, eu queria mostrar com humildade que a gente podia, sim, caminhar cidade e campo com um perfil de uma pessoa diferente. E aí, de uma certa forma, eu quis terminar essa avaliação, mas eu já percebi esses fatores indicativos. E aí, no meio da avaliação,
tanto o PSOL estadual como municipal recebia muitas ligações que o pessoal queria que eu fosse para a cabeça, não por discriminar qualquer pessoa da cidade, é porque não estavam mais acreditando e não acreditam mais que o pessoal da cidade, que já teve a oportunidade, vai alavancar o nosso distrito, que é tão rico em agricultura, que contribui tanto. Então, eles me diziam assim, ó, professora, ou para ganhar ou para perder. A senhora sempre foi ousada. Seja uma candidata a prefeita. E aí, com humildade, a gente sugeriu quanto pessoal para o nosso pré-candidato, com muita reflexão, certo? Que se era possível fazer a inversão. Mas, infelizmente, ele ficou para pensar. Ele disse que sentou com o grupo e o grupo não aceitou a inversão. Então, mas a gente colocou o processo democrático. Porque pré-candidatura não é candidatura. É um processo que a gente apresenta a chapa, que a gente escuta os anseios das comunidades, que a gente vai formalizando o plano de governo, a gente vai construindo as coisas. E estava visível que as pessoas me queriam desde o início como pré-candidata a prefeita. Então, com todo respeito ao PDT, à pessoa do Cidinho, e as pessoas conhecem a ele e conhecem a mim, eu deixo o julgamento à vontade nesse processo democrático. Nesse caso, não houve uma divergência de posicionamentos entre a pré-candidata a vice-prefeita Yolanda e o pré-candidato a prefeito, ou então pré-candidato a prefeito, Cidinho. Houve, no seu caso, o atendimento a um anseio do seu povo e do seu partido. Muito bem, Didi. Não houve, se depender de mim, não vai ter. Entendeu? Ele foi à minha casa, falou que considerava a minha amizade, que admirava a minha coragem, a minha determinação, porque eu disse que eu seguiria. Mesmo sem um PDT, eu seguiria. Mas exigia que nessa política que a gente prega, o respeito fosse pautado. Porque eu não pretendo me apegar à desfeita, ao desrespeito, a quem quer que seja o pré-candidato nessa eleição. Com a desistência do pré-candidato Cidinho de permanecer na disputa pela administração municipal de Santa Maria da Boa Vista, agora pré-candidato Yolanda espera contar com o apoio de alguém ou de alguns dos que estavam desejosos com a pré-candidatura de Cidinho? Muito boa a sua colocação. No processo democrático, que a gente escuta os anseios do povo, eu sempre estou coladinha com o povo. O mesmo grupo que me avaliou para eu sair pré-candidata a prefeita, continua me avaliando e eu avaliando eles, para eu poder ter uma posição. Existem mimimis que grupo A, grupo B, reconhece o meu potencial e que quer que eu seja vice de alguém. Mas em todas as minhas entrevistas eu falei, eu não ando só. Quem me avalia é minha comunidade e eu avalio eles. Eu não faço nada sozinho. Se até o momento de hoje, nenhum partido que se diz esquerda ou não, nunca nos procurou com uma proposta de comprometimento com o projeto Fulgêncio, é porque realmente não reconhece que a gente tem esse potencial. Reconhece que a professora não tem a contribuir, ao contrário do meu posicionamento e das pessoas que confiam em mim. Professora, Só um minuto, pode só para concluir. fechar o raciocínio. Eu espero que as pessoas não se magoem, porque no processo democrático, quem quer vai com proposta. E não vieram até hoje, portanto, também, Didi, as pessoas me colocam uma coisa que se identifica comigo. É melhor só de que andar mal acompanhado. Para ganhar ou para perder, é importante ter posição. A essa altura, nós já estamos no período das convenções. A professora Yolanda já tem um nome definido como seu pré-candidata a vice ou pré-candidato a vice? Excelente. Assim como nós fizemos da outra oportunidade, espero que seja agora também o lançamento oficial. Muito boa, viu, sua colocação. Eu já esperava você colocar. Como eu reafirmo sempre, que um governo se faz ouvindo os anseios do povo. Na última entrevista, eu coloquei para a população boavistana que eu deixava aberta, semana passada,
a sugestão que eu queria uma pessoa da cidade, porque eu prego muito que cidade e campo tem que interrelacionar, tem que se fortalecer. Não tem que ter apartheid, tem que ter valor. Então, eu coloquei democraticamente, pedi às pessoas que sugerissem nomes. Não vou colocar os nomes aqui, porque elas pediram sigilo, mas bons nomes do comércio foi colocado. Mas, infelizmente, de ontem para hoje, eu fui fazer as avaliações e não tive êxodo. Mas tive êxodo no sentido de garantir que vão me apoiar, que com simplicidade, admira a minha coragem, que vão me apoiar. Eu estou falando assim, comerciantes humildes, pequenos comerciantes, pessoas que pensam como a gente. Então, a segunda etapa agora é a gente estender essa sugestão, nessa próxima semana, que a gente tem tempo, para as regiões que a gente se identifica com ela, os assentamentos, que tem uma história muito parecida com a gente. Se porventura também acontecer de não aceitar, mas democraticamente a gente sugeriu. A gente tem um plano B desde o início. A gente tem um candidato a vice. Podem ficar Tá só tranquilos que a aguardando. gente está preparado. Só uma curiosidade, professor. Há um pré-requisito estabelecido pela senhora ou pelo partido para identificar esse possível pré-candidato a vice? Se a gente repete, por favor, Didi. Eu digo, há um pré-requisito estabelecido pela senhora ou pelo partido para a escolha do possível pré-candidato a vice? Veja só, a princípio eu dei uma sugestão e eles acataram no sentido que, como eu tenho que ter um embasamento, campo e cidade, o critério que eu usei foi esse. Vamos escolher alguém da cidade. Aliás, o povo aponta e a gente avalia alguém da cidade. O critério foi esse. E depois a gente permaneceu. O critério único é esse. Se por acaso não tiver, nós vamos para outra região. E se não tiver, a gente tem os nossos filiados. Só não vamos perder nossa candidatura própria. Dentro dessa busca pelo pré-candidato a vice e também da composição de alianças, há conversações com outros partidos políticos? Como eu reafirmei ainda há pouco, a gente esperava. Como eu fico no campo, o pessoal da cidade, esperava e houve umas tentativas de conversação, mas nada tão séria. Não, nada que pudesse nascer um namoro firme, entendeu? E de namoro inseguro eu não quero mais. A senhora poderia adiantar quais os partidos que estão sendo trabalhados? Veja só, eu posso falar como eu represento um partido de esquerda, que eu tenho que falar um pouquinho. O PSOL é um partido de esquerda, é um partido diferenciado, é um partido que vem fortalecendo as políticas socialistas, é, é um partido que trabalha com uma mandata de coletiva, trabalha totalmente diferenciada, onde pauta os anseios do povo, onde pauta a luta dos direitos conquistados. Então, a gente se identifica muito com partidos de esquerda. Então, a gente tem, mas eu não queria citar, porque a gente sabe, nós temos 4 candidatos. Eu não quero falar de partidos. Eu quero falar que a gente se identifica com a esquerda, mas que, infelizmente, quem está numa posição confortável não nos procurou e só ficou em conversa que possivelmente conversava. Mas a gente respeita. Eu também acho que eu sou uma pessoa que eu vou incomodar muito o governo, não é todo mundo que vai querer uma pessoa ativa que anda com o povo para poder contribuir para a melhoria do povo. Eu acho muito difícil, Didi. Até esse momento, há pelo menos 4 pré-candidaturas à Associação Municipal de Santa Maria da Boa Vista, do atual prefeito, que já se posicionou, que vai tentar a reeleição, mais 3 candidaturas, inclusive a da senhora. A senhora se coloca entre as 3 como a autêntica oposição ao atual governo de Santa Maria da Boa Vista? Eu me coloco com ética a todas pré-candidatura. E eu me coloco como alternativa das rejeições de todos os grupos, respeitando que o governo atual, analisando áreas, localidades, tem seus pontos positivos. Eu não quero focar o projeto porque eu não quero contribuir
com a distorção de qualquer possibilidade de vitória, porque aqui eu não estou para criar rivalidade, nem com oposição, nem situação. Respeito as pré-candidaturas de todos. Respeito o conquistado. Mas a rejeição onde a gente passou foi muito grande em relação a todos os grupos. Me desculpem, Santa Maria da Boa Vista. A gente tem que fazer uma autoavaliação para a gente saber onde a gente errou tanto. A gente, eu digo assim, quanto município. Porque como é que eu posso indicar? Como foi que eu avaliei esse fator? Na semana passada eu fiz a última avaliação da minha pré-candidatura, onde muitos colocaram na rua que eu tinha desistido, que eu não ia até o final, que eu não iria só. Primeiro, que eu não estou só. Meu gigante é Deus. Segundo, a casa que decide a eleição se chama Projeto Fulgêncio. Eu tenho certeza que o Projeto Fulgêncio sabe que nós decidimos e que se a gente resgatar a nossa união, o meu nome está forte e as pessoas não percebem, simplesmente porque eu não tenho a estrutura que os outros têm. Mas eu estou tranquila. Se der, ótimo. Se não der, eu estou representando a rejeição de todos os grupos. Sou alternativa de DI. E digo com certeza, eles me falaram nas bases, se você recuar, a gente não vota mais em você. Se você for para qualquer grupo, sem analisar nossa base, seu nome acabou. E eu não quero isso. Eu quero contribuir. Eu tentei contribuir muito com todos os governos que chegaram ao poder. E eu quero continuar contribuindo com a minha parcela. Se porventura Deus me permitir essa vitória, a gente, depois da eleição, vai sentar com todo profissionalismo, de qualidade, sem perseguição, para a gente ver onde foi que enterrou. Porque Santa Maria merece mais desenvolvimento. Um país que se investe em educação e agricultura tem desenvolvimento. E por que a gente não tem? Se a gente tem mais de 145 anos. Se a gente é vizinha de Petrolina que alavanca. A gente tem que ver onde a gente errou. E eu coloco aqui a minha reflexão. A gente tem que, depois da eleição, sem mágoas, a gente vê. Remontar. Reconstruir alguma coisa com base na educação e na agricultura. Entendeu? Sem esquecer as outras áreas, porque isso vai agregar muitos valores, vai ter muito emprego direto e indiretamente para todo mundo. Aí sim, onde eu digo, a gente casa melhor cidade e campo. Porque, do contrário, nas avaliações de base, Didi, o povo já quer se desmembrar de Santa Maria. Já baixa Lagoa Grande que se desmembrou. Eu estou dizendo com propriedade porque o meu povo já vai muito para Orocó e para Carobó. E já fala em independência. Então, se a gente não conseguir unir cidadão boavistano, cidade e campo e se valorizar, isso vai ter que acontecer. E eu não gostaria ainda que isso acontecesse. Professora, a senhora escolheu a área de educação como profissão, mas mora no campo. Conhece muito bem a necessidade do seu povo. Na condição de pré-candidata a prefeita de Santa Maria da Boa Vista, a senhora escolheu alguma área para ter como prioridade absoluta no possível governo? Com certeza. Tem tópicos principais no nosso plano de governo. Participativo, onde as pessoas participaram, mas eu tenho propriedade para falar. Os principais tópicos é educação com seriedade, onde se paute incentivo e valorização aos profissionais da educação. E a questão do incentivo estudantil. Digo isso porque a gente faz muito isso com o nosso bolso. A gente pode continuar ajudando o nosso bolso, mas a gente tem que criar um programa de incentivo. Chegou o final do ano, a gente vê como a gente valorizar o profissional, como premiar o bom aluno, como premiar o bom professor, como a gente trabalhar com a gratificação. E também eu vejo uma coisa, o projeto é gigantesco, no sentido de ter um quadro profissional maravilhoso, enorme, esquecido. É como o meu assessor jovem, voluntário, diz, tenho 15 anos aqui. Ninguém nunca ousou levantar nenhum quadro de profissionais. Então, a gente está fazendo o quadro da realidade dos profissionais especializados, outros que estão prestes a se especializar. E a intenção com
O anseio jovem, que eu ouvi, é a gente trazer uma extensão, um incentivo do trabalho do IF para aqui para dentro, para a gente incentivar, de fato, os anseios desses jovens. A gente oferecer oportunidade deles ter como engajar melhor no mercado de trabalho. E também eu tenho umas ideias de como a gente gerar o primeiro emprego. Professora, já que a senhora tratou da educação, que no caso será Senhor Didi, me uma desculpa. prioridade absoluta? Só um minutinho. Eu ia citando os tópicos e interrompi na minha empolgação com a educação também, é minha área, né? Tenho que me empolgar. Aham, Me desculpa. Eu estava na citação dos tópicos do governo. Então, assim. educação com seriedade, saúde e bem-estar. Por que eu coloquei saúde e bem-estar? Porque a gente tem uma ODS que está sendo trabalhada no Brasil e no mundo, entre aspas, e a gente hoje está num período de pandemia que a gente tem como ampliar o quadro de agentes de saúde e o agente escolar para trabalhar uma parceria, para a gente ver melhor como fazer o combate, a prevenção e o combate ao Covid, a dengue, que é um foco muito grande aqui em Santa Maria, que a gente fica só no Covid, mas, por outro lado, tem a dengue, que é um problema sério. Trabalha nos temas em parceria com os postos de saúde, com o hospital e escola, temas do tipo o destino do lixo, que aqui não tem. 33 anos não tem o destino do lixo. É uma coisa que é preocupante. É o destino do lixo, a água potável, que aqui tem que ser ver. Por exemplo, o canal de irrigação, a gente bebe a água sem um tratamento digno, entendeu? Não tem uma inspeção, está precisando, a gente rever isso. Então, tem a questão do destino do lixo, a higiene bucal, a prevenção e o combate, tudo isso são tempos para trabalhar com o jovem, gerando oportunidade, o primeiro emprego para eles. E que foi sugestão deles, no anseio do povo. Nesse caso, a senhora já tem um plano, uma proposta elaborada para apresentar à sociedade Santa Maria da Boa Vista. E essa proposta, ela foi construída através de ideias, é isso? Isso, ouvindo os anseios por quem participa de fato da sociedade. O jovem é esquecido, a gente tem que ouvir o jovem. Assim como os agricultores, como os professores. Isso é democracia. E não é um bicho de sete cabeças. Ao mesmo tempo que a gente anda sem desespero, a gente vai construindo e a gente dizendo a realidade. Não venda o voto de vocês. Não venda a esperança, a fé que vocês têm na união. Se vocês não podem, se a gente não pode fazer por todo mundo, vamos fazer um anseio comunitário. Vamos lutar. Porque nem sempre é possível, né, Didi? Mas junto é mais fácil a gente conseguir alguma coisa com os apoios do governo federal, do estadual, dos nossos deputados. Professora, essas propostas, ela faz parte da proposta original do PSOL ou elas foram trabalhadas exclusivamente para Santa Maria da Boa Vista? Elas são a proposta que eu falei agora é para Sim. alcançar todas as localidades. Se elas se identificam, a gente vai percebendo. Porque às vezes uma localidade tem uma identidade, né, tem um perfil diferente do projeto Fulgêncio, mas a prioridade é educação, agricultura e saúde. Então a gente vai propondo para todo o município de Santa Maria da Boa Vista. E é do pessoal, A senhora mas é uma ideia da Uhum. professora Yolanda também, na experiência. Professora, só uma dúvida. A senhora disse agora há pouco que já tem 27 anos de carreira profissional, está próximo de se aposentar, não é isso? Isso. A senhora está militando atualmente no PSOL, mas a senhora já esteve em outro partido político. Mas a pergunta é, como política cidadã que gosta de discutir o dia a dia da sua municipalidade, a senhora já fez parte de algum outro governo ou de algum governo de Santa Maria da Boa Vista? A internet deu uma cortada, Foi? eu não Eu entendi. pergunto, a senhora já fez parte de algum governo de Santa Maria da Boa Vista? Se eu participei. Eu tentei Sim. participar de um governo, mas na época eu participei muito pouco, porque além de não terem me dado autonomia,
O boicote foi tão grande que colocaram outra pessoa, mas não quero falar disso não, viu, Didi? Deixa quieto. Uhum. Não, não, A a verdade é pergunta, que eu tentei ajudar todos os governos. a Todos os pergunta é por conta governos eu das tentei ideias. contribuir com minhas ideias, com meu esforço. Uhum. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora falou agora de educação, saúde, mas a senhora mora no campo. O que é que tem de propostas para a área da agricultura? Cortou. Ouviu, Cortou a não? internet. Certo, eu digo, a senhora já falou de educação e saúde, mas a senhora mora no campo. O que é que a pré-candidata a prefeita de Santa Maria da Boa Vista tem como propostas para a agricultura do seu município? Agricultura, agricultura, Ah, sim. pronto. Chegou na maior demanda que eu gostaria que chegasse. Veja só, eu tenho que ser sincera, a região que eu conheço é o Projeto Fugêncio, é aquela que dá suporte, como os assentamentos, ao município, é quem contribui com a economia do mercado interno e na região Nordeste, né? A gente já contribui muito grande. Então, eu vou falar com base no projeto, mas dizendo aos boavistanos que eu quero conhecer o perfil de cada localidade. Então, com base no projeto, a gente tem uma demanda de muito tempo e minha sugestão é que a gente possa, primeiramente, meu assessor me deu uma pincelada agora. Lembrou, muito bem. Ah, Primeiro, a gente tem que ter estrada, que a gente não tem. A gente tem que refazer, reconstruir. É uma luta. Ter estrada para escoar nossas produções agrícolas. A gente precisa de um incentivo, uma luta muito grande de incentivo para ativar a agroindústria. A gente tem a instituição, porque em Boa Vista é rica. Construir e abandonar. Então a gente tem que buscar uma estrutura para fazer ativar, funcionar a agricultura para agregar novos valores, porque o valor da gente é só vender o produto. A banana, a uva, não industrializa. Então, eu acho que a gente tem que avançar mais na questão do comércio. Falta isso. Então, a gente tem essa conversa com os agricultores, esse anseio, e a gente vai ter que buscar apoios de governo, de deputado, para a gente tentar ver se a gente incentiva a agroindústria. E o anseio também do SEASA, porque o SEASA é feito a céu aberto. É uma vergonha. O pessoal fica na beira da pista em Caraíba, no cartão postal da gente, porque Caraíba também merece um pouquinho mais de cuidado. E o pessoal faz lá. E o desejo do povo de muito tempo é que a gente tivesse um SEASA, ou dentro do projeto, porque tem aquela BR que corta Urimamã, né? Ou em Caraíbas, é coisa para a gente pensar e fazer. Então, nós temos uma agricultura muito boa, mas falta incentivo de industrialização, que é um grande desafio. Não é proposta minha, mas é um olhar que eu tenho. A gente tem que avançar na questão da agroindústria, mas para isso a gente tem que lutar pela estrada. São duas coisas que o pessoal do projeto coloca. Aliás, três, e o SEASA. tá. Sim, tem Nesse uma coisa também que eu caso, lembrei. Tem hum, uma coisa que eu lembrei. Diante das nossas lutas e conquistas da história de Taparica, a Chesf nos garantiu uma assistência técnica e a gente não tem mais. Entendeu? Mas nós temos muitos bons técnicos agrícolas profissionais que a gente tem que ver como trazer novamente essa assistência técnica para os produtores. E isso, assim, é uma visão que eu tenho para um município, mas eu estou falando em específico projeto, que é uma área que eu conheço, que eu acredito que não é indiferente dos assentamentos e das fazendas da beira do rio. Tem outra coisa também, quando eu morei no Areal por 3 anos, eu conheço uma história da Chapada do Peba. Eles conquistaram terra boa e tem mais de 20 anos morando na beira do rio e não tem água para produzir. Então, é uma preocupação muito grande ainda com isso. Anseio. Eu não cheguei ainda lá, mas eu espero que eles se unam, porque daqui a 2 anos vem nova eleição e que eles possam fazer troca do apoio deles por uma obra concreta. A água no lote deles. nesse caso, professora, só lembrando, a gente já está quase encerrando a nossa live.
certo? O tempo voa, as propostas são belíssimas, por sinal já há manifestações de incentivo e de apoio e de concordância às suas propostas para o pessoal que estão nos acompanhando, certo? Nós queremos aproveitar e agradecer a todo esse pessoal que estão nos acompanhando. Professora, Você nesse poderia me caso, dar só 2 minutinhos, porque eu fica à pensei que vontade, você fica à ia fazer vontade. essa pergunta. Eu pensei que você ia fazer Hum, essa pergunta, mas quando eu falei que o pessoal trabalha de forma diferenciada, eu queria falar para a hum, população, porque onde a gente passou, eles ficaram sem entender como é que funciona a mandata coletiva. Então, a professora Yolanda, como pré-candidata a prefeita, caso seja eleita, preciso muito da, dessa mandata, porque ela reforça os interesses coletivos do executivo, do legislativo, porque elas representam uma coletividade. Elas trabalham, digamos que tenha 4 pessoas, um é titular, mas trabalha por igual para todas. E a outra questão que eu quero dizer para o projeto Fulgêncio, que se acalme, que fique tranquila. Eu não avalio partido. Os pré-candidatos a vereadores que nós temos, o povo fica à vontade para escolher quem se identifica com nossa história, porque depois da eleição nós vamos unir todos na mesma corrente para cuidar da casa. Vamos lembrar mais do projeto para valorizar amanhã Cidade e Campo, porque a cidade nos deixou a desejar. Me desculpe os políticos de Boa Vista, mas a gente precisa se unir para depois provar a vocês que a gente tem que se impor mais quanto valor, quanto respeito. E eu não quero apartheid, mas eu quero mostrar para Boa Vista que cidade e campo precisam andar mais valorizados, juntinho. Era isso que eu esqueci, mas ah, desculpa que eu me estendi. não, esquenta não, tudo bem, tranquilo. Só não fiz as colocações com relação ao mandato coletivo porque tem sido esse o costume em todas as lives, dar prioridade absoluta para o entrevistado, deixando ele bem à vontade. Como normalmente, até então, os meus entrevistados têm sido aqueles que estão na condição de pré-candidato da majoritária, certo? Aí por isso cada um fique à vontade Desculpa, para falar então aquilo que desculpa. queira falar em relação aos pré-candidatos nas proporcionais. Com relação ainda à agricultura, pelo que deu para entender, a senhora hoje observa essa falha não só da atual, mas de todas as gestões até então Santa Maria da Boa Vista. E sendo prefeita de Santa Maria da Boa Vista, a senhora vai colocar o poder público municipal para poder potencializar a agricultura em Santa Maria da Boa Vista, é isso? Com certeza. Eu acho o seguinte, o poder executivo, tendo uma harmonia com o legislativo ou não, tem seus mecanismos de 2 em 2 anos, com seus representantes que querem ser eleitos, trazer emendas, trazer incentivo, porque eu acho que o que falta mesmo, Didi, é as pessoas parar, eu vou falar no popular, de vender o voto do povo, de comprar. Mas também o povo tem um pouquinho de culpa, me desculpa, que tem que mudar essa cultura, de não se vender. Querem vender? Venda um anseio coletivo. A gente apoia, mas primeiro faça. Então, de 2 em 2 anos, a gente tem essa expectativa. É triste eu ter que falar isso, mas eu acho que quando criaram a democracia, foi para se investir toda a verba, todo o recurso nas suas áreas, na integridade, trabalhando a igualdade. Porque o salário de vereador, de prefeito, por menor que seja, é um salário garantido pelo povo. Ele só tem essa regalia porque o povo dá. Então, fiquem satisfeitos com isso e lutem. E usem o poder executivo, legislativo para ativar a agricultura, saúde, educação e pensar um pouco nos jovens. Entendeu? Eu penso assim, e se porventura, Didi, um dia eu experimentar e ver que não existe possibilidade da gente concretizar esse sonho, com humildade eu quero ir na sua live e falar a verdade, porque eu estou falando a verdade aqui. E eu, enquanto eu não experimentar do meu sonho, que é o sonho do povo do Projeto Fulgêncio, e que eu estendo a todas as localidades boavistanas, vocês aí que são humildes, excluídos, que não têm a oportunidade, eu vou dizer, a gente precisa ter um governo voltado, de fato, para o povo, para o povão.
Vocês são soberanos. Valorize o apoio de vocês quanto o valor da união. Mas vocês valorizam a questão do anseio coletivo, que é mais fácil realizar. Professor, o tempo voa, infelizmente, o relógio não para, o bate-papo está delicioso, o pessoal está aprovando, mas o horário tem que se cumprir, é o mesmo tempo que foi destinado a todos os outros convidados, e assim será com todos os demais. Então, eu queria imensamente agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, certo? Aceite o nosso carinho de todo esse público que está nos acompanhando, desejar êxito nessa sua caminhada. Eu tenho o meu momento de agradecimento, né? Fique à vontade. Muito obrigada. Eu me sinto muito à vontade para falar com o Didi Galvão. Você parece uma pessoa do campo. Você é do campo ou da cidade? Ou Eu você tem nasci essa no campo. Então, eu fico muito à vontade, entendeu? Então, eu tenho aqui uma coisa para te mostrar, que não dá para tudo para falar, mas eu sou organizadinha. Aqui é onde eu escuto, registro e sigo confiante no novo tempo, na nova esperança. Confiante em Jesus, que Deus nos proteja, proteja a nossa batalha, proteja a nossa possível vitória, proteja a gente contra essa maldição da pandemia, que era uma coisa que eu queria falar e me fugiu. Quero pedir para a professora Yolanda e para todos os pré-candidatos, vamos baixar a exaltação, não vamos usar fogos, não vamos aglomerar, vamos usar as máscaras, porque o nosso povo merece ter uma vida. E essa pandemia, ela não veio por acaso. Deus quer algo comigo e com vocês. A pressa é combater ela. Não é uma vitória de todo jeito. Então, eu imponho respeito e peço respeito a toda a população, que a gente anda assim, com Deus, com prevenção, e seja o que Ele quiser. E vamos nos unir após a eleição para a gente ver onde a gente errou. Meu boa noite, eu vou dizer a Didi o seguinte. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a meu Criador, e quero fazer uma homenagem a seu Fulgêncio, que ele disse assim: obrigado, meu Senhor, por ter me concedido a vida com terra, casa e comida, já me deu muito valor. Quero agradecer a meus velhos, papai Emiliano, papai Adaltiva, e a todos os boavistanos, do campo à cidade. Não me leva a mal. A gente tem que repensar e fortalecer nossos valores. Cidade e campo. Meu boa noite, muito obrigado, Didi. E até a próxima, se assim Deus nos conceder. Tá bom, obrigado, professor. Deixa eu aproveitar a presença da A professora professora. não anda sem caderno, ela não anda sem bagagem. Que bom. Verdadeira lição, verdadeiro exemplo. Essa é a demonstração clara de quem, de fato, não quer apenas propor mudanças. Ela, de fato, faz mudanças para que os outros possam vê-la como espelho. Eu quero aproveitar a professora Yolanda, também acho que está nos acompanhando, para parabenizar todas as populações de Cabrobó, Araripina, Serrita e Trindade, municípios, pelo menos aqui da nossa região, que amanhã, dia 11 de setembro, está completando mais um ano de emancipação política. Parabéns a todos os povos desses municípios. E a professora, obrigado. Parabéns a todos vocês. Boa relevância. Deus abençoe esse Obrigado, professora. aniversário e que vocês façam um bolo de verdade para comemorar lá, viu? O bolo do amor, da fé, do amor e do trabalho. Que Até bom, a próxima, Didi. Obrigado, gente. Fique com Deus. Voltaremos em outra oportunidade.